Olá, uma saudação muito especial ao DG Carlos Eduardo Ramos Schaefer, governador do distrito LC1. Uma saudação muito especial ao companheiro Leão, João Roberto Moreira Alves, coordenador GLT. E saudando ele, uma saudação extensiva ao comitê, certo? De desenvolvimento de liderança, e também do Instituto de Desenvolvimento de Liderança do Distrito LC1 e também o Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos e a todas as lideranças que atuaram na realização desse encontro. Saudar também os nossos colegas também, companheiros Leão e companheiras Leão, presidentes de conselho, o CC Luiz Filho Tavares Pinto, presidente do CG do DMLA, a companheira Leão CC Dalva Ivone Chapim Nobre de Azevedo, presidente do CG do DMLB, e o companheiro Leão CC Eduardo Jacob, presidente do CG do DMLC, certo? E especialmente uma saudação muito boa, muito bonita a todos que estão neste momento, todas as lideranças que estão assistindo às exposições deste belíssimo encontro. Recebemos um convite, então, para falarmos sobre Lions no Brasil, e de uma forma especial o companheiro João Roberto, ele nos enfatizou, então, as perspectivas para o Lions no Brasil, certo? Pois bem, é desafiador, né, falar sobre um tema como esse, afinal de contas a gente está vivendo num momento muito diferente, mas devemos sim, de alguma maneira, tentar fazer um trilhar, né, nessa caminhada, olhando para frente, olhando para o futuro, né, por meio, então, daquilo que de fato a gente tem já em mãos para trabalhar. Tá? Quando nós olhamos para o nosso movimento, certo? Nós temos que ver que Lions é algo global e que atende necessidades locais. Então, cada vez mais isso vai ficar visível nas nossas ações. Tá? Por quê? Porque Lions lembra muito uma multinacional. Né? Ela tem toda uma estruturação, um planejamento global, tá? Onde vai atuando nas necessidades locais. Tá? Então, eu gosto muito de lembrar do exemplo da margarina, né? A margarina que nós consumimos, e em cada região do Brasil ela tem um sabor diferente. Por quê? Porque ela se adaptou, tá? Ela se adequa às necessidades locais. E o nosso movimento faz isso também. Tá? Eu acredito, certo, que nós iremos, no futuro, de uma forma ainda maior, entender as reais necessidades da comunidade e também dos associados do clube. Diria assim, então, que nós vamos ganhar uma capacidade ainda maior de analisar o clube e também de analisar a comunidade, em virtude do incremento das capacitações que o nosso movimento vai fornecendo, através de ferramentas também que vão chegando de uma forma tímida agora e de uma maneira futura com maior ênfase na base. Então ganharemos essa habilidade de se analisar, né? De olhar para si e também olhar para a jaula. O nosso movimento, ao longo de 103 anos, ele foi se adaptando. Tá? Ele foi vivenciando aqueles fatos importantes que mudaram os rumos da humanidade. Né? Sejam fatos ligados a acontecimentos históricos, como guerras, que a gente já presenciou nos livros de história, né? Alguns que de repente ainda estão vivos vivenciaram. Tá? E também as mudanças na forma como nos comunicamos, a forma também como nós nos divertimos, ou seja, né, na sociedade antigamente tinha aqueles clubes sociais que a gente frequentava e a gente vê uma redução considerável, né, desse número de, enfim, de associações, enfim, que a gente não vê o crescimento, muito pelo contrário, a redução do número delas nas nossas grandes cidades. E o comportamento humano também. Tá? Ele vai mudando ao passar dos anos, as formas de trabalho também, e tudo isso impacta com aquilo que nós vivemos. O Lions não é uma bolha, ele está ligado na sociedade. E uma amostragem, um termômetro muito interessante para avaliar essas mudanças são os clubes nos grandes centros urbanos. Geralmente essas mudanças elas começam, né, elas têm um impacto maior
nas grandes cidades. Então, quem é governador, quem é presidente de clubes de grandes cidades, acaba ao longo dos anos vivenciando os impactos disso. Então, eu acredito que, olhando para o nosso movimento, ele vai sim conseguir superar o momento que a gente está vivendo. Então, ele vai conviver, vai se adaptar com a pandemia e vai seguir em frente. Existem muitas pessoas, tá, que eu já ouvi no passado, há mais de uma década que eu estou no movimento, que eram quase que cavaleiros do apocalipse pregando o fim. O Lions não vai durar mais nem 10 anos. Tá? Então, existem pessoas que realmente não fazem citações conforme ou deveriam, né? E digo a vocês que quem quer faz acontecer, né? Não espera as coisas passarem. Então, a gente tem que liderar muitas vezes os processos de mudança. Tá? A pandemia, então, ela acaba trazendo para a gente uma experiência difícil, nova, ao qual não só no Lions, todos nós, como sociedade, estamos vivendo. Tá? Então, quando nós olhamos para ela, o primeiro elemento que eu recordo, ela é um filtro. Né? A pandemia é um filtro porque aquilo que já não estava funcionando direito antes da pandemia, com a pandemia, apresenta, então, maiores dificuldades para se sustentar, para se manter. E nos clubes não é diferente. Aqueles clubes que não começaram um trabalho, né, utilizando a comunicação, as redes sociais, ligando os associados por meio de comunicadores, né, grupos de conversação. Né? Então, os clubes que não se prepararam antes, já não estavam vivendo um pouquinho disso, vão passar um pouco mais de trabalho, né, passando então ao longo da pandemia. Esse filtro ao qual eu me refiro, tá? Que a gente consegue observar bem esses clubes e também, né, na sociedade, as empresas tiveram que se passar. Tá? É mais um motivo que nós temos de olhar para os nossos associados e entender as reais necessidades para que eles se sintam incluídos e não excluídos no movimento neste momento. É uma grande prioridade. E a pandemia também, ela lembra muito um veículo dirigindo, né, no nevoeiro, enfim, na névoa, porque a gente não consegue enxergar muito para frente. A pandemia nos impede um pouco de olhar para frente e ter uma visão um pouco maior dos desdobramentos futuros. Mas o interessante é que, quando nós começamos a pandemia no ano passado, nós tínhamos uma visibilidade muito curta pelas inseguranças, pelas mudanças, e o andar da pandemia agora está ampliando um pouco mais a visão. Vide o exemplo, né, da vacinação, que já começa a dar uma garantia de segurança maior para a sociedade e também para um retorno de uma certa normalidade também. Tá? Então é muito interessante, a gente está vivendo nesse momento, mas também ampliar um pouco mais da visão. A adaptação é extremamente necessária, conforme já foi falado, né, no assunto da tela anterior. E também os clubes, quanto mais adaptados, melhor eles vão transitar neste momento. Tá? Isso vale também para os distritos, vale também para os múltiplos e assim por todo o movimento. Quanto mais adaptados estiver ao momento que nós estamos vivendo, melhor. E também, claro, a gente vai ter algumas perspectivas pós-pandemia. Né? Isso se dá, né, pela experiência que a gente está vivendo até agora, e também não deixam de ser perspectivas para o futuro do nosso movimento, seja dos nossos múltiplos e também para o Brasil. Tá? As reuniões e o ambiente online, elas vão se tornar algo já que se torna um ambiente natural para a grande maioria, né? E também um legado desse ambiente online que é extremamente importante. Tem que ter um trabalho agora de manter esse trabalho. Por quê? Eu me recordo quando fui governador no ano leonístico 17 e 18, onde a nossa equipe, nosso grupo tentou trabalhar as ferramentas online como uma forma já de estimular os clubes a ter um contato com algo que estava se tornando e se tornou justamente uma forma quase que padrão de comunicação nos dias de hoje, né, de promoção também. E eu lembro que nós queríamos começar algo com os presidentes de divisão, né, fazer reuniões virtuais, estimular a realização de reuniões virtuais por Skype. Um presidente de divisão, muitas vezes, ou de região, se deslocava aí quase 100 quilômetros para poder participar de um encontro, às vezes, com o próprio bolso, sem ressarcimento, né? E quem sabe dinamizar isso. Mas nós não tínhamos o quê? O ambiente. Lembrem muito bem disso. Nós não tínhamos um ambiente onde as pessoas, de certa forma, a maioria dominava para poder fazer isso. Então, hoje, nós já temos o legado de um ambiente online, que precisa ser mantido. E eu acredito também que nos distritos e nos múltiplos,
a gente vai realmente avaliar muito bem a necessidade de fazer determinado encontro presencial ou não, né? O presidente de um clube vai avaliar se vale a pena fazer uma reunião presencial de diretoria, tá? Diante de todas as reuniões depois, quando a gente passar a pandemia, né? Assim como também um governador, a necessidade presencial de todos as RGDs, né? Também é interessante. Bem como também os presidentes de múltiplo, né? Com todos os eventos grandes e de longas distâncias, se todos serão feitos, né? Todos feitos de forma presencial. O incremento na capacidade de promoção e divulgação nas redes sociais, isso é muito importante, é um legado que a gente vai manter, acredito eu, pós-pandemia. As estruturas de TI e comunicação, elas vão ser, então, estimuladas agora e futuramente vai ser algo que os distritos e os múltiplos vão precisar vivenciar e investir mais também, e acredito que o viverão. O ambiente propício para mudanças que a pandemia nos traz é, de certa forma, uma maneira também da gente tirar um pouco do véu que nos tira a visão para outras situações e até mesmo estabelecendo prioridades diferentes pela experiência que está se vivendo. Então isso é algo muito importante, que nós não sabemos qual vai ser o cenário econômico, digamos assim, pós-pandemia, né? Mas tudo isso vai nos ajudar a trabalhar mudanças que melhor atendam às necessidades do movimento. E também o incremento das capacitações, né? Isso é algo que a gente está presenciando, né? A atividade online favorece, né? A gente pode correr todo um distrito dentro, né, de um ambiente online e fazer um treinamento que antes teriam que fazer em vários momentos, em regiões diferentes. Então, isso é um legado que eu acredito que deve ser mantido, tá? E também uma perspectiva aí pós-pandemia. Outro ponto importante, né, com o incremento dessas habilidades que eu falei que a gente vai ganhar, a gente acredito que naturalmente vai começar então a ter uma vivência ainda maior do planejamento no nosso movimento. E o GMA, que é algo novo agora nesse momento, e a partir do ano que vem os distritos múltiplos terão aí 1 ou 2 distritos para piloto, né, na próxima gestão. É uma ferramenta, né, uma proposta do nosso movimento que também não deixa de ser uma estimulação ao planejamento. Tá? Isso é super importante, esse estímulo de planejar. E vai trazer muitas lideranças para dentro do processo e também vai necessitar de uma capacitação bastante grande, né? Porque são muitas pessoas envolvidas. Então é importante que nós temos um ambiente já e construa um ambiente que favoreça justamente o planejamento, né, para isso. Por quê? Porque o planejamento ele é uma ferramenta que tu pode determinar e delinear a caminhada para o futuro. Né? Você pode construir um futuro por meio de um planejamento. Claro, cenários diferentes que vão acontecer. A gente nunca imaginou um cenário de pandemia, por exemplo. Né? Mas dentro de uma vivência que está, enfim, se mantendo, o planejamento ele nos auxilia bastante mesmo, tá? Para determinar o que nós queremos realmente para dentro de um espaço de tempo futuro, certo? Nós vamos contribuir ainda mais com o planejamento da associação, né? Por que a gente fica lançando dados, então alimentando sistemas? Qual é a necessidade disso? Tá? É uma indagação que muitos têm. Por que eu estou lançando atividade de serviço no MyLion? Ou, por exemplo, porque a minha devoção estar atualizando dados de associados, então, no MyLCI. Lembrem, claro, no futuro outras ferramentas virão e tudo mais, outras siglas também. Mas o que eu quero dizer é que realmente essas ferramentas alimentam bancos de dados. E esses bancos de dados são a matéria-prima para que estudos precisam ser feitos para o planejamento da associação de forma global até. Então, quanto mais nós estivermos lançando essas informações, e repito também, mais e também de forma assertiva, de forma correta, maiores são os dados e também com maior precisão a nossa associação internacional vai conseguir avaliar desempenho e ter números e informações para o futuro. Então, acredito que para o futuro, as perspectivas, então, conforme levantadas, a gente vai contribuir cada vez mais para o planejamento da associação e um fato importante também que é utilizado as metas dos dirigentes, né? Acredito que os governadores, né, já fazem há um certo tempo isso, no meu tempo eu já vivenciei, os meus anteriores também, e acredito que a tendência é que os clubes sejam estimulados ainda mais a fazer, então, estabelecimento de metas para alimentar toda essa complexa, né, estrutura, né, e também ferramentas para análise e desempenho do movimento. Tentem imaginar a associação prever orçamento futuro, né, da associação se não tivesse informação. Né? Ou prever, analisar as atividades que o movimento faz para estabelecer foco, ou estabelecer
as causas globais, por exemplo, de algum lugar teve que ter, né? Então, o exemplo do centenário, a celebração do centenário foi um momento extremamente importante, que a cultura de lançar atividade ali foi um grande balizador para os trabalhos futuros também. Tá? Relacionado à TI, né? As grandes empresas no mundo, elas acabam se tornando, na verdade, grandes empresas de TI, né? Hoje, uma empresa que fabrica automóvel, além de fabricar automóvel, ela também é uma grande empresa de tecnologia da informação. E o Lions não vai ser diferente, né? Ele já vem de uma caminhada relacionada à tecnologia da informação. Ela vai se especializar ainda mais com outras formas de analisar dados também, que hoje as grandes organizações também o fazem. Mas então, a tecnologia a serviço da gestão, da promoção, da capacitação e também da captação de novos associados. Quero dizer a vocês que já tem distritos fazendo projetos e já rodando ferramentas ligadas à área de tecnologia e de promoção, no caso das redes sociais também, para trazer leads, para trazer interessados para um banco de dados e já entrar em contato com eles. O meu distrito já há um certo tempo já começou a fazer isso. Vejo outros distritos também dentro do DMLD fazendo o mesmo. Então, esse investimento em tecnologia vai acontecer de uma forma maior no futuro, acredito eu, né? Como estamos tendo perspectivas para o Brasil, tanto nos distritos e distritos múltiplos, profissionalizando muito bem esse ponto e ganhando experiências. Salvo dizer que o DMLD conseguiu um reconhecimento de uma ONG que faz o guarda-chuva, né, entre as empresas de tecnologia e essa entidade. Então nós temos um reconhecimento e hoje nós temos acesso a ferramentas como as ferramentas pagas do Google, né? Nós temos o acesso dessas ferramentas corporativas de forma gratuita e temos descontos em outras ferramentas. E tem lá ferramentas que a gente nem conhece ainda e nem domina. Por quê? Mas abrimos portas para o futuro para começar então a trazer instrumentos que venham trazer benefício claro, do múltiplo e também do movimento. Tá? Os clubes de interesse especial, eles são uma alternativa muito interessante porque lá eles identificam as ações, né, de clubes que tinham interesse comum e paixão comum. Né? Não é um programa novo, ele é de 2017, mas a tendência é o crescimento dele com uma perspectiva futura, porque é um programa que ele causa pertencimento e conexão entre os associados. Né? Hoje a gente não pode convidar uma pessoa só por convidar. Tá? Então, o trabalho, né, relacionado aos clubes de interesse, eu acredito que é algo muito interessante, porque vocês podem observar que clubes que têm foco estabelecido e projeto, eles têm um trilhar muito bacana na comunidade. E também a questão do clube de interesse especial, ele pode promover algo muito semelhante, claro, através dos interesses e da paixão comum. Aí vai questões como assuntos como cultura, fase da vida, causa, né, a profissão, educação, esportes ou hobby. Então, acredito que seja algo bem interessante. Clube que tem projeto, enfim, que nos padrões que nós conhecemos, geralmente é um clube que já tem um trabalho legal. Imagina, então, um clube de interesse especial. Então, acredito que é uma ferramenta que no futuro é uma perspectiva boa aí para a gente estar vendo a adoção maior. E dizer a vocês, pessoal, que foi muito gratificante, eu agradeço o convite que foi ofertado, né, para falar sobre alguns temas que a gente imagina até através daquilo que tem em mãos hoje, mas de certa forma também lembrar que são tópicos, né, que no futuro a tendência é uma adoção maior dentro do movimento, dentro do Brasil também, e quero agradecer então a oportunidade de dialogar sobre um tema tão interessante que foi, né, sobre as perspectivas, né, para o nosso movimento futuro. Agradeço, então, um forte abraço a todos, muita saúde e muito sucesso nos trabalhos. Um forte abraço.